vamos passar rapidamente, já que é véspera do Carnaval, Glauco, pelos assuntos principais que vão dominar os próximos dias, a agenda do mundo, do Brasil também, e vamos fazer uma leve interpretação sobre esses fatos. Olha, nós começamos aqui com a edição que começou a circular ontem da revista Economist, a edição dessa semana. Eles dedicam a capa a uma matéria sobre um mês e pouco já do governo do Donald Trump, 1 mês e 2 semanas praticamente, de uma forma muito negativa. Essa imagem, né? Donald Trump começou uma luta mafiosa pelo poder global. A revista está analisando, Glauco, dois aspectos do governo do Trump, dos primeiros dias. O primeiro, realmente, um estilo mafioso. A revista conta certas coisas. O Trump mandou emissários para várias partes do mundo em busca do que eles chamam de deals, de negociações, de uma barganha. É a mentalidade do negociador imobiliário, é a mentalidade do especulador imobiliário. É uma coisa completamente fora da responsabilidade de um chefe de Estado, o que ele está fazendo. E a revista é errático, né? Ao contrário de uma pessoa muito rica que sai fazendo negócios imobiliários, a ordem internacional tem certas regras, tem certas reciprocidades. Então, a revista chama atenção especialmente para isso. Esse comportamento errático, em primeiro lugar, ele desestrutura toda a ordem pós-Segunda Guerra, a ordem pós-1945 que a revista fala. Isso é uma coisa de enorme gravidade, porque nós não temos nenhuma outra alternativa hoje. Nós precisamos buscar alternativas e vamos tentar entender isso aqui. A revista, inclusive, chama atenção para uma frase do Trump: "My whole life is deals." A minha vida toda foram barganhas, foram negociações. Essa pessoa está no comando da potência maior do mundo hoje, potência militar e econômica junto com a China. Uma dessas barganhas, Glauco, que a gente vê aqui, para mostrar o caráter errático da atitude do Trump. É o que está acontecendo nesse exato momento em relação à Ucrânia e ao Zelensky. Nós comentamos aqui há 2 dias o comportamento duplo do Trump. E esse comportamento duplo está resultando hoje na chegada. Chegou ontem, deve se reunir com o Trump hoje, o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Quais foram os antecedentes? Chega a ser patético. Há alguns dias, o Trump iniciou negociações com a Rússia, fez um longo telefonema com o Putin. Ele já havia anunciado antes, fanfarrão, antes de começar o seu governo, que acabaria com a guerra em um dia. A primeira atitude dele foi um longo telefonema com o Putin. Nesse telefonema e nas declarações que ele fez depois, ele reverteu, nesse sentido ele tem até razão, reverteu a posição dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia, reconhecendo que a guerra foi iniciada por conta das pressões que a OTAN fez seguidamente contra a Rússia, só que, ao mesmo tempo em que ele fez isso, ele anunciou, e é por isso que o Zelensky está chegando em Washington hoje, que ele quer impor à Ucrânia, a um país arrasado pela guerra, por uma guerra que ele reconhece agora não foi de interesse dos ucranianos, e sim do interesse dos Estados Unidos e da OTAN. A esse país arrasado, ele quer impor o sequestro de 50% das receitas da riqueza mineral desse país.
O Trump, inclusive, chegou a dizer que o Zelensky é um ditador, mas, ao mesmo tempo, ele quer negociar com o Zelensky. E é muito patético. Ontem ele perguntou: eu disse que o Zelensky é um ditador? Eu não posso acreditar que eu tenha dito isso. É um homem muito corajoso. Ou seja, se esse acordo prosperar, é possível que prospere, é incerto, mas é possível que prospere. Isso significará prolongar a guerra, significará desdizer o que o próprio Trump disse há poucos dias, significará provavelmente romper uma tentativa de acordo dele com a Rússia, visando isolar a China. São as misérias desse comportamento errático que não leva em conta a ordem internacional e não leva em conta nem os interesses dos Estados Unidos, como diz, voltando à revista Economist. A revista diz: essa ordem internacional é a ordem que beneficia os Estados Unidos. É a ordem a partir do qual os Estados Unidos construíram, durante 60, 70 anos depois da Segunda Guerra, a sua hegemonia mundial. É a ordem internacional que sustenta o dólar. Os Estados Unidos, agindo erraticamente como estão, não conseguirão fazer com que essa ordem internacional se mantenha. E o grande prejudicado serão os próprios Estados Unidos. Então, você veja uma coisa muito interessante, que há pouco mais de um mês de governo do Trump, já há uma fissura clara no establishment norte-americano. A revista Economist representa as posições mais liberais e há a noção crescente que, apesar de toda a arrogância do Trump, apesar de todo o bullying, a postura de bullying, apesar de tudo que ele faz para demonstrar que ele faz e acontece, a atitude dele está minando o poder dos Estados Unidos. Isso remete a um outro ponto que a gente vai ver agora, que é a ruptura, a possível ruptura, não são fatos consumados ainda, a possível ruptura da aliança mais importante dessa ordem internacional, que é a aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia. Nós temos aqui... antes disso, outra notícia de ontem: o próprio Trump anunciou que vai confirmar as tarifas que ele tinha imposto ao Canadá e ao México, de 25% sobre todas as exportações desses países. Podem esperar, isso vai ser decretado na terça-feira, se ele não voltar atrás de novo. Vai provocar abalos muito grandes na economia mexicana, na economia canadense e nas relações internacionais que são essenciais para os Estados Unidos, com o Canadá e o México. A China já anunciou, o Trump, no comportamento errático, mais um sinal, ele anunciou que não está contente com os 10% de tarifas que ele impôs para a China no começo, no primeiro dia do seu governo. Dessas ele não recuou, mas não satisfeito com esses 10%, ele vai impor mais 10%. Ou seja, num sistema internacional, numa economia internacional, onde as cadeias produtivas estão completamente integradas, isso vai representar ruptura das cadeias produtivas e inflação em cadeia também, porque, como nós sabemos, são produtos que têm componentes, que têm partes de muitos países. Isso é muito notável nos Estados Unidos, é muito notável, por exemplo, na indústria automotiva de toda a América do Norte, ela é totalmente integrada. Então, essa atitude de praticar bullying, de impor a força, de ameaçar e de achar que vai, em troca disso, como resultado, obter vantagens. Nós vamos ver aqui como, em relação à Europa, por exemplo, isso já está sendo um tiro no pé. Nós temos aqui a matéria seguinte: o chanceler
Eu não, infelizmente, esqueci de subir esse slide. Mas há uma notícia muito importante, uma declaração do futuro chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, sobre os Estados Unidos. O que ele diz? Está claro que os norte-americanos, ao menos esse governo, são totalmente indiferentes. Veja só, a declaração do futuro chanceler ao futuro da Europa. E a absoluta prioridade, diz o Merz, é alcançar hoje independência dos Estados Unidos. Isso tem dois sentidos muito importantes, gente. O primeiro é que, infelizmente, o movimento que a Alemanha tem feito e outros países, como a França, têm feito, para se deslocar dos Estados Unidos, é reforçar suas forças armadas. Não é apresentar um projeto diferente de sociedade, de mundo, não é, por exemplo, voltar ao estado de bem-estar social, é armar, é se armar. Há um obstáculo muito forte na Alemanha para isso, e nós vamos ver nos próximos dias grandes movimentos em relação a esse fato também. A Alemanha tem uma espécie de ajuste fiscal, de arcabouço fiscal, como você lembrou, Glauco, menos drástico que o brasileiro, mas forte. O déficit fiscal só pode ser 0,35% do PIB. É completamente impossível aumentar o gasto militar com esse teto. Então, dizem os analistas internacionais, tem uma matéria também da revista Economist sobre isso, que o Merz vai ter que muito rapidamente resolver esse problema. E qual é o. Vejam aqui como também os países europeus estão vivendo uma situação institucional complicada. O novo parlamento, que acaba de ser eleito na Alemanha, dificilmente permitirá ou permitiria que esse teto constitucional fosse quebrado, principalmente porque cresceu muito a ultradireita, que é radicalmente contra quebrar o teto constitucional. A manobra que está sendo sugerida para o Merz, que ele está cogitando, é fazer com que o parlamento atual, é um parlamento que tem mandato, mas não tem legitimidade, não representa mais as posições da população alemã. Nos seus últimas semanas de mandato, nos seus últimos dias de mandato, aprove a quebra desse teto constitucional, que, no caso da Alemanha, vai servir principalmente para um enorme aumento do gasto bélico. De qualquer forma, isso pode repercutir no Brasil também, porque será um novo sinal de que essa ideia de limitar o gasto público é completamente anacrônica. Essa ideia de ajuste fiscal é completamente anacrônica e nós precisamos rever o que está em vigor no Brasil, sob pena de novos desgastes na popularidade do presidente Lula. Por fim, nós chamamos a atenção, uma boa leitura para o final de semana, para um artigo do José Luiz Fiore. Diante dessa situação, esse aqui é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, dizendo que as tarifas do Trump serão um tiro no pé e vai haver represálias. Mas a gente termina aqui com a sugestão de um artigo do José Luiz Fiore, publicado há poucas semanas pelo Outras Palavras, onde ele mostra como, nas duas últimas décadas, a América do Sul perdeu relevância internacional, se desarticulou, principalmente a partir da entrada dos governos de direita, inclusive no Brasil. Instituições como a Unasul foram desestruturadas, instituições como a CELAC foram desestruturadas, e diz o Fiore, a única alternativa para reverter essa posição seria ou será uma nova atitude do Brasil. Um Brasil que reverta a sua regressão produtiva, um Brasil que estabeleça um novo pacto social de mais igualdade entre a sua
população, um Brasil que reconquiste estabilidade política, que afaste os riscos de retrocesso político, e segundo Fiore, o único país, e é uma observação importantíssima, até num certo sentido óbvia, é o único país da América do Sul capaz de liderar e de impulsionar um movimento de articulação regional e um movimento que dê, de novo, à América do Sul um lugar de destaque, um lugar, digamos assim, altivo e ativo nas relações internacionais. Glauco.